Vê Conafé para assistir à primeira aula da oficina A Participação Social no Sistema Municipal de Cultura. Primeiramente, eu, Marcelo Ricardo Ferreira, que estou atualmente como secretário nacional de Cultura da Conafé, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, que é uma confederação espalhada por todo o Brasil, com sindicatos rurais em diversos municípios e federações estaduais também em diversos estados. A Conafer desenvolve uma série de ações de apoio ao agricultor e à agricultura familiar do Brasil. Dentre elas, a Secretaria Nacional de Cultura, na qual estou à frente, desenvolve um programa de formação em captação de recursos e políticas culturais, para que os nossos afiliados, os nossos parceiros, possam cada vez mais ampliar seus repertórios e se empoderar das ferramentas que possam fortalecer, né, as ações culturais dos seus territórios, das suas comunidades, e assim a gente fortalecer também a agricultura familiar, compreendendo que a cultura tem uma centralidade enorme no desenvolvimento dos arranjos produtivos locais da agricultura familiar. Pois bem, na aula de hoje, nessa primeira aula, vocês vão verificar que essa aula ela foi gravada, né, com a participação de 50 alunos. E em alguns momentos nós estamos comentando com eles ou solicitando alguns exercícios deles. Não se preocupe, esses exercícios todos foram sintetizados e estão no documento aqui na descrição do vídeo, que vocês podem conferir, aonde tem a síntese desse trabalho que eles fizeram. Mas isso, deixa para o final da aula. Lá eu volto para explicar. Antes de começar a primeira aula, tenho que fazer alguns agradecimentos. Agradecer a todos os alunos e alunas que participaram da gravação dessa aula e contribuíram para a construção do conhecimento. Agradecer também ao Pontão de Cultura Areté, que é parceiro da Secretaria Nacional de Cultura da Conafé, e ao Festival Cultura Viva, na qual nós somos parceiros para construir essa oficina. Vale lembrar também que parte dessa oficina teve financiamento do governo do Estado de São Paulo e do governo federal, com apoio da Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc. Dito isso, boa aula para todos e até a próxima aula. Vamos lá, então. Então, a gente está aqui, né? Conceitos de participação, representação e controle social. Vamos lá, então. O conceito de participação, representação e controle social, né? A gente tem que ter primeiro, assim, quando a gente fala participação, né? A gente está remetendo ao status político individualizado do cidadão, e um ato de apresentação dos seus interesses e opiniões, onde não há mediação de algum representante, né? O agente de interesse e o sujeito que fala são as mesmas pessoas. Quer dizer, participar ativamente do debate público, dar opiniões, né? É aquele famoso, ele fala por si mesmo, não está representando ninguém, né? Então, isso é uma diferença do outro de um outro conceito, que é a representação, né? Que daí os atores coletivos necessariamente falam em nome de alguém. Isso acontece de maneira geral, tanto nas instituições políticas tradicionais, quando, no caso, a gente elege representantes para o legislativo e para o executivo, né? Como deputados e vereadores. Ou também em sindicatos, até mesmo acho que a primeira representação que todo mundo trabalhou, elegeu um dia, foi o famoso representante de classe, quer dizer, ele vai representar a classe e os interesses da classe, né? Então, vamos lá. Existe também uma outra questão que a gente tem que entender aqui, que é o que seria que a gente entender, né, da participação, da representação e do que é esse conceito também de controle social, né? Pressupõe a efetiva participação da sociedade na fiscalização e aplicação dos recursos públicos, na formulação e acompanhamento da implementação de políticas públicas. Um processo em que a participação e representação atuam conjuntamente por diversas vias e mecanismos. Quer dizer, nós estamos falando de participação e de representação, e essas duas formas, né, de atuar, né, elas, tendo um mecanismo bem construído, elas podem exercer o controle social. Muitas vezes, né, isso não acontece. Eu acho que é muito claro uma conquista de controle social é o próprio SUS, né? O SUS, os conselhos de saúde, eles têm realmente todo um acompanhamento e poderes de fiscalização e de acompanhamento do uso dos recursos.
E a gente tem um conceito que eu acho que ele é mais ainda aprimorado do que o controle social, que é a gestão compartilhada, né? Que aí eu acho que é realmente uma evolução do controle social, né? Que ele objetiva integrar o setor público e o setor privado, a sociedade civil, formando uma teia que busca promover a cooperação de todo, preservando a identidade das partes, a fim de suprir as necessidades sociais vigentes, promovendo o desenvolvimento local de forma sustentável com a participação da sociedade na governança. Quer dizer, além de fiscalizar, né, a aplicação dos recursos, é a gestão compartilhada também, que é um conceito que coloca, né, a sociedade civil e o setor público em uma relação de cogestão, né, de também não só de fiscalizar, mas de proposta, de elaboração, enfim. Então, a gente também rapidamente passamos por isso. Bora para frente. Quando a gente também está falando de... Vamos também falar rapidamente aqui tipos de democracia, né? Que a gente pode estar... A gente tem uma democracia representativa, que basicamente é o que a gente vive hoje, da maior parte da nossa vida pública e política, que é eleger o prefeito, eleger os vereadores, os deputados, os governadores e presidente, que são pessoas que vão representar, né, os cidadãos que os elegeram, né? A gente tem um outro conceito de democracia, que é a democracia direta, onde a pessoa e o grupo demandante se apresentam diretamente participando e reivindicando, decidindo sobre algum assunto em pauta. Exercício em ações como consultas populares, plebiscitos, iniciativas legislativas. Eu acho que a maior experiência que a gente teve de uma certa democracia direta foi o OP, né? Quem não lembra do OP é o orçamento participativo, onde a população era convidada realmente a influenciar a decisão do orçamento. Quer dizer, não é só representantes que fazem isso, mas também você coloca isso nas pessoas e grupos para que elas também possam realmente exercer democraticamente. Como houve o plebiscito, quando faz muito tempo que não existe, também pode ter plebiscitos para que isso seja exercido, né? E a democracia participativa, que é um termo polissêmico, com muitos sentidos, que é utilizado para designar formas de participação que podem ter o componente de democracia direta, mas também ter alguns elementos de representação, em geral utilizado como alternativa às instituições tradicionais de democracia representativa. Muito próximo da ideia de controle social exercido pela sociedade civil sobre os agentes do Estado. Quer dizer, entre a democracia direta e a democracia representativa, na fusão das duas coisas, mecanismos, também a gente pode ter democracia participativa. Muito bem. Pessoal, estou indo muito rápido, tá legal? Dá um comentário aqui no chat para mim, para eu poder sentir vocês aqui, se está indo muito rápido, se está indo tudo bem, né? Uma questão também que a gente considera importante quando a gente vai apresentar o sistema, né, além da gente falar dos tipos de representação, dos tipos de democracia, é que a gente percebe que muitas vezes a cidadã, eles não compreendem muito o funcionamento do Estado, quais são os papéis, né? Então é muito importante, né, quando a gente está falando de participação social, a gente visitar e colocar essa divisão de poderes, né? Basicamente, nós vivemos em uma república federativa, o Brasil, né, que é chamada essa democracia ocidental, que vem desde lá da França e tal, inspirada nesse modelo francês, depois foi se aperfeiçoando, na qual os poderes, né, eles são divididos em 3 grandes poderes. O poder executivo, que basicamente são os prefeitos, os governadores e o presidente, né? Eles têm a prerrogativa de executar, né, de gerir a máquina pública, e eles têm um poder maior de ação prática, né, uma vez que conseguem transformar em atos as leis promulgadas pelo poder público. Eles têm um controle do orçamento, apesar de estar sempre tendo que prestar contas para o poder legislativo. O poder legislativo, por sua vez, ele não executa orçamento, né? Ele tem uma função de competência de legislar as leis, inclusive aprovar as próprias leis orçamentárias, como também ele fiscaliza o ato do Poder Executivo, né?
Então, ele é um órgão, ele tem por premissa, além de elaborar leis, aprovar leis e debater leis, e fiscalizar também o Poder Executivo, que são a Câmara dos Vereadores, as Assembleias Legislativas Estaduais e os deputados e senadores no Congresso Nacional. O Poder Judiciário, né? Eu costumo dizer que o Poder Judiciário não deveria se chamar Poder Judiciário, porque para ser um poder ele deveria ser eleito, né? Mas no Brasil se convencionou chamar o Poder Judiciário de poder, né? A principal função é garantir a defesa dos direitos de cada cidadão. Não que isso sempre aconteça. Promovendo a justiça, resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, julgamento e punição dos autos. Basicamente, né, o judiciário ele também tem, na questão da gestão pública, ele também fiscaliza, né, e ele também pode ser acionado tanto para abusos ou conflitos que possam haver entre o legislativo e o executivo, até mesmo a sociedade civil. Basicamente, o que seria a harmonia dos três poderes, sendo que esse poder judiciário não é eleito, então, enfim, vamos embora. Aí existe também uma coisa que a gente tem que compreender quando a gente está falando de controle social, participação, tal, que existe instituições públicas de controle, além do executivo, além do legislativo, que fiscaliza o executivo, e além do judiciário, que fiscaliza o executivo e o judiciário, né? Mais do que fiscalizar, né? Eles mediam conflitos. Agora, existe o Tribunal de Contas. Geralmente, todos os estados têm um Tribunal de Contas do Estado e tem um Tribunal de Contas da União. E eles são um órgão ligado ao Poder Legislativo. Eles são um braço do Poder Legislativo, né? Eles têm eles têm todo um processo de acompanhamento de orçamento, de execução de licitação, de contratação, né? E eles estão ligados ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo. E a gente tem o Ministério Público, responsável perante ao Poder Judiciário pela defesa da ordem jurídica dos interesses da sociedade e pela observância da Constituição, conjunto de leis. Não compõe nenhum dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e tem independência funcional assegurada constitucionalmente. Isso é muito bom, mas também pode ser muito ruim, porque a gente viu ultimamente aí que já aconteceu no Brasil, quando um grupo de procuradores tomaram por frente intervir de forma política dentro do regime democrático, né? Então, basicamente, a gente tem essas duas instituições públicas de controle, que lá na frente a gente vai entender que todos eles podem ser acionados em algum momento na implementação do sistema por algum motivo ou alguma circunstância. Bora. Existem países que muitos cargos do Poder Judiciário são eleitos, né? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Por isso que eu voltei aqui, gente, porque se todo poder emana do povo, o Poder Judiciário, então, não é um poder, né? Existe um conflito na nossa Constituição. Porque se todo poder emana do povo, o judiciário, o povo não tem poder sobre ele, porque o povo não o elege, né? Então, mas isso é só uma observação minha. Vamos embora? Mecanismos de participação social. Vamos falar agora do que existe de mecanismos dentro dos nossos marcos legais. Basicamente, a gente vai ter os conselhos de políticas públicas, que a gente tem o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social, Conselho de Cultura, né? De maneira geral, são formados por representantes eleitos em nível municipal, estadual ou nacional, portanto, possuem caráter de dinâmica representativa. Quer dizer, eles estão representando um conjunto de organizações, ou um conjunto de cidadãos, ou um conjunto de segmentos. A gente tem um outro mecanismo que são as conferências. Conferências, é engraçado esse termo conferência, porque vem do termo conferir, né? Conferência para conferir, né? Um dos mecanismos da democracia direta, que eu falei lá em cima, né? Especialmente no nível municipal e regional. No nível estadual e nacional, assume caráter representativo.
uma vez que os delegados eleitos representarão os participantes e as propostas elencadas. É interessante a gente colocar essa questão aqui, porque a conferência municipal, as pessoas todas são participantes da conferência, entre aspas, estão delegadas a participarem da conferência para propor, conferir, né, dentro da conferência. Mas, funcionando um sistema nacional de política pública, geralmente das conferências municipais que vão sair representações dos municípios para ir para a estadual, e da estadual vai ser representações para irem para a nacional. É isso aí. A gente tem audiências públicas, né? Basicamente, são espaços de debate, apresentação de ações de interesse público, onde deve haver, né? Onde há ou deve haver participação direta dos interessados que podem, ao mesmo tempo, considerar representantes da população. Ao mesmo tempo, considera-se representantes da população identificada ou atingida por determinada ação governamental. Existem diversos tipos de legislação ou diversos tipos de ação pública que têm que ser precedidas de audiências públicas. Basicamente, vamos supor, a gente está terminando agora os municípios, acho que não sei se todo mundo aqui acompanha isso, mas a gente já estava, e muitos municípios estão fazendo agora, ou fizeram, o processo dos PPAs, dos planos plurianuais, né? Ou das LOAs, ou das LDOs, né? Das leis orçamentárias. Basicamente, pelo menos uma audiência pública tem que ter. Existem também mecanismos de legislações que devem ser precedidas, devem ter pelo menos uma audiência pública. Deveriam ser audiências muito mais abertas, convocadas, sistematizadas, mas às vezes eles fazem um trem muito rápido e só para cumprir tabela, mas é um mecanismo interessante. Os plebiscitos e referentes, faz muitos anos que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? A nível nacional, né? Eu acho que o último a gente teve aquele referendo de armamento, a gente já teve referendo de sobre o próprio, né? Se ia ser parlamentarismo ou se ia ser presidencialismo, quer dizer. Então, os plebiscitos também são convocados se manifesta sua opinião a decidir em um determinado tema, né? Ou referendar também, né? Você quer referendar uma proposta, então também ele é uma... É interessante também que é um mecanismo que a gente viu lá em cima, um mecanismo de democracia direta. Bora terminar logo essa parte aqui. Onde estamos? Muito bem. A gente tem a consulta pública, não configura necessariamente uma decisão dos cidadãos, mas uma consulta da, entre aspas, a autoridade competente sobre determinado assunto, que poderá orientar uma decisão posterior. Que também a gente vai ver lá na frente que ele também pode ser um mecanismo importante na participação social, que, dependendo do contexto, da conjuntura política, uma consulta pública é um instrumento interessante para ouvir a população. E a gente tem os comitês, né? Um grupo de trabalho composto por um número X de pessoas, acho que cortou aqui, um número X de pessoas escolhidas e atuantes de um grupo maior, geralmente com poderes propositivos, deliberativos ou executivos, ou seja, tem respaldo para tomar decisões em nome dos demais. No caso da experiência aqui, acho que da cultura, a gente teve muitos lugares que montaram comitês, né, de acompanhamento e fiscalização da LAB, né? Um exemplo disso, então, o comitê também ele pode ser uma ferramenta instituída. Vamos embora? Bem, tudo isso que a gente conversou até agora, ele, de alguma forma, são experiências, podemos chamar universais, e que, de alguma forma, isso foi colocado dentro da Constituição de 88. Né? Então, a nossa Carta Magna, a Constituição de 88, ela traz esses elementos para dentro da sua Constituição. Só para a gente poder alicerçar o nosso percurso aqui, vamos ver, então, o que é essa participação social na Constituição de 88. Basicamente, no artigo 1º, o 01, né? Vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União insolúvel aos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas, os valores sociais do trabalho de livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único.
todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Quer dizer, então, o que nós estamos falando aqui de participação social, ela é o artigo 1 da Constituição Federal já deixa isso muito claro aqui, né? Podemos ir para frente. O artigo 14 vai falar: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? Então, o artigo 14 também alicerça isso. Faz muito tempo, não sei em que nível que a gente conseguiu apresentar alguma proposta de iniciativa popular. Dizem que o Ficha Limpa foi uma proposta de iniciativa popular, a lei Ficha Limpa, mas há controvérsias de que foi mais ou menos iniciativa popular. Mas está aqui na Constituição. E muitas casas legislativas também tem lá, no Congresso Nacional, lá tem uma regra de como que a sociedade pode apresentar uma lei vinda de iniciativa popular, mas é muito dificultoso esse processo. Ainda. Vamos lá. Então, como que a participação social aparece na Constituição vinculada às políticas públicas? O artigo 8 e 10, a participação coloca o seguinte, né? A participação dos sindicatos nas negociações trabalhistas e em colegiados e órgãos públicos de seus interesses. No artigo 137 está prevista a participação de produtores e trabalhadores rurais na elaboração de política agrícola. O artigo 194, né, sobre Seguridade Social, prevê o caráter democrático, descentralizado na gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e aposentados. O artigo 198, sobre as ações de serviço de saúde, o inciso 2 prevê uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde a ser criado a participação da comunidade. O artigo 204, sobre a área de assistência social, também ele vai dizer sobre a questão da participação social. O artigo 206, que eu não estou conseguindo ver aqui, sobre os princípios do ensino, que vai falar da participação social na educação. É isso? Acho que tem mais uma, né? Tem mais uma telinha aí, Cauê? Muito bem. Afunilando aqui a minha fala, a gente também vai ter, dentro da Constituição Federal, no seu artigo 206, a seguinte questão sobre a participação social dentro da Constituição, agora dialogando diretamente com a cultura, né? O artigo 216 diz: constitui o Sistema Nacional de Cultura organizado em um regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas da cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes federados, entre os entes da federação e a sociedade, tendo como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Pois bem, cheguei até aqui para dizer o seguinte: todo princípio de participação social, com mais intensidade ou com menos intensidade, está todo respaldado nos princípios e nos artigos da Constituição Federal. Cumpri a missão e eu acho que isso daqui deve ser sempre revisto. A gente tem tensões na participação social do atual governo, né, que parte do decreto 9.759, que é o principal símbolo dos ataques. O Brasil está participando do Acre, do Espírito Santo, de Minas, de Pernambuco. Gerando assim, né, extinção de alguns conselhos, diminuição da representação da sociedade civil, restrições na representação, alterou formas de eleição, né? Estamos vendo isso em diversos segmentos e vivemos isso no próprio Conselho Nacional de Políticas Culturais, que foi extremamente diminuído e foi esvaziado também, apesar de ele resistir com pessoas lá da sociedade civil que se mantém nessa luta. Basicamente, esse é o quadro. Considero muito importante a gente, sempre quando for falar do Sistema Municipal de Cultura, a gente trazer todos esses temas à tona, reviver esses temas, revisitar esses conceitos, esses princípios, para que a gente posicione esse lugar da sociedade civil e da participação social dentro dos parâmetros da Constituição e não simplesmente como uma
forma inventada ou um capricho na hora de se pensar o sistema municipal de cultura. Com você, Cauê, se não gostaram, se gostaram, faça seus comentários aqui para que para que eu também possa sentir um pouco de vocês. Não sei se alguém também tem algum comentário que queira fazer aqui para quem está ao vivo, se quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se manifeste aqui no chat. Não fazendo, vou convocar aqui o nosso querido Cauê. Olá, eu já que o pessoal está elogiando, principalmente os que não tem nenhuma dúvida em cima da excelente explanação. Eu vou pegar aqui, dar uma leve mudada de tema, só para a gente fazer a outra rota que chega para chegar no sistema municipal de cultura, chegar no sistema municipal de cultura, que é a partir do conceito de tridimensionalidade da cultura, ou as três dimensões da cultura. Esse conceito só retomando aqui, a ideia ele é central para a constituição do que foi a constituição do Sistema Nacional de Cultura, ali no período do governo Lula, foi o governo Dilma. Quais foram essas dimensões? Essas dimensões eram centrais dentro do Ministério da Cultura, né, para existir, e elas orientaram muito em termos de como deve um sistema de cultura pensar a cultura. Então, por isso que a gente está trazendo esses conceitos já aqui, também para a gente ter um entendimento que a cultura, às vezes a gente usa a palavra cultura, a gente então, algumas pessoas acabam confundindo um pouco, achando que a gente está falando de um processo que é restritivo às artes ou que é restritivo a algum conjunto muito específico de manifestações. Daí a ideia da tridimensionalidade vem de encontro a isso, né, tentando mostrar realmente qual que é a extensão e a dimensão da cultura no campo das políticas públicas. Começando aqui a primeira dimensão, vou começar com a dimensão cidadã, essa dimensão que trata dos direitos culturais, né, dos direitos culturais quanto parte fundamental dos direitos humanos, e são base de sustentação para todas as políticas culturais. Aqui, basicamente, o que são direitos culturais? O direito cultural é basicamente o acesso universal à cultura por meio do estímulo e criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de difusão, da amplificação das possibilidades de fruição e da circulação de bens, serviços e valores culturais. Basicamente, né, o que ele está falando aqui é que toda pessoa tem o direito de acessar cultura, seja indo a uma atividade cultural, seja fazendo uma atividade cultural, e ao fazer essa atividade cultural, essa pessoa ela tem que ter garantida minimamente todos os recursos que ela precisa para desenvolver essa atividade cultural. Então, a gente está falando de... Quando você fala em festas de rua ou eventos que acontecem na rua, você está pensando que as pessoas têm que ter o direito de acesso a esses espaços, o espaço público, de maneira que todo mundo consiga ter acesso, todo mundo consiga usufruir do espaço cultural, sem que o direito de um determinado grupo sobressaia ao de outro. Basicamente, essa é a ideia central da dimensão cultural, e também a ideia de que bens culturais existem que fluem, então é necessária a criação de espaços como bibliotecas, museus, teatros, espaços de apresentação, e que sejam públicos e que não estejam ali também restritos únicamente exclusivamente à capacidade financeira, que a gente sabe, num país profundamente desigual como o Brasil, ele é um impeditivo para a realização desses direitos para a maior parte da população. A segunda dimensão, quando a gente fala de políticas públicas de cultura, tem que pensar a dimensão simbólica, né, que ela compreende todos os bens de natureza material e imaterial que constituem as manifestações artísticas e o patrimônio cultural, abrangendo as linguagens artísticas individuais e coletivas, todos os modos de viver e fazer, e criar dos diferentes indivíduos, grupos formadores da sociedade local, possibilidades de criação simbólica referentes às expressões artísticas e a modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades. Então, aqui mais ou menos, às vezes as pessoas falam que cultura enquanto simbólico basicamente tudo, né? Como o ser humano se expressa. Cultura é a dimensão simbólica da cultura, e um sistema municipal de cultura, todo o sistema de cultura, né? A gente está focando aqui nos sistemas municipais, mas também é o objetivo central do Sistema Nacional, também é o objetivo central dos sistemas estaduais, é preservar essa diversidade cultural tão presente na sociedade brasileira, garantindo justamente que a gente tenha garantido todas as epistemologias, né, que são componentes das diferentes formas de viver dos povos que habitam esse território. Tudo isso precisa ser preservado, tudo isso precisa ser
garantido o direito de expressão, conjuntamente com o direito à criação artística, individual ou coletiva aí de diversos grupos postos. E, por fim, né, a terceira dimensão é a dimensão econômica da cultura, que às vezes, por muitos casos, recentemente, tem sido a única dimensão que as pessoas tendem a prestar atenção, mas ela é fundamental, ela compõe um elemento, mas ela não é a única, e ela é o desenvolvimento da cultura como meio de incentivo e inovação e criatividade, como fonte de oportunidade de trabalho e renda de forma sustentável e desconcentrada. Entende-se a economia da cultura como um sistema de produção materializado em cadeias produtivas, um processo que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição e consumo. Aqui também, e aqui acho que duas coisas que para mim são muito centrais do conceito de economia da cultura, e da dimensão econômica da cultura, é a sustentabilidade e a desconcentração. Isso precisa ser central para todo o processo de formação de política pública, ou seja, você precisa estimular um tipo de produção cultural que não é um tipo de produção cultural que é exploratório e que é centralizado. Ou seja, você precisa garantir que o maior número de pessoas esteja envolvido, porque isso garante, inclusive, o cumprimento e a observância, melhor ainda, das outras duas dimensões. Então, aqui, voltando ao desenho do começo para aqui, para a gente entender que justamente são na intersecção dessas três dimensões que a cultura existe. Não existe cultura sem simbólico, não existe cultura sem cidadania, não existe cultura sem uma economia a ela vinculada, mas também a cultura não é só um desses elementos ou ainda um recorte dentro de um desses elementos. E a gente vai fazer um exercício agora, antes de eu continuar e daí entrar mais em sistemas. Não sei, foi muito rápido, Marcelo? Não, eu acho que não. A gente, na verdade, pessoal, a gente está vindo num percurso aqui de aquecer. Eu acho que muitos de vocês, de alguma forma, conhecem esses princípios, conhecem esses conceitos, né? Mas, como a gente disse, toda vez que a gente vai falar do sistema, é muito importante a gente revisitar esses conceitos e esses conceitos para que a gente também nivele, né, o diálogo nesse lugar. Pessoal, tudo bem por aqui? O que vocês estão achando? Comente. Se alguém quiser falar algo, quer comentar algo, porque agora a gente vai fazer um exercício aqui com vocês. E antes de passar para esse exercício aqui, a gente quer saber aqui, bom demais. Vamos lá, pessoal, dá essa moral para a gente aqui. Pode criticar também. A gente está aqui exatamente também como aprendizes, né? Não somos detentores de todo o saber, estamos aprendendo aqui também como que abordar esse tema tão importante, né? Muito bom, valeu, pessoal, valeu aí, Aramis, valeu, Jadilson, estamos aí, estamos entendendo aqui que estamos num consenso, é isso, pessoal? Tá tudo bem aqui, né? Podemos avançar, é isso? Não tem nenhuma mãozinha levantada, todos os microfones desligados, todos os comentários bem colocados. E agora, queria deixar aqui também, dizer o seguinte, que você que está assistindo essa live vai entender esse exercício, né? E que nós vamos agora também dividir isso por grupos, tal, mas você vai poder assistir na hora da edição, que você que está acompanhando, como que foi feito esse exercício, e ele é um exercício importante para você entender essa oficina. Inclusive, você pode fazer esse exercício mentalmente aí quando você estiver assistindo a oficina, para que você chegue na nossa metodologia que a gente está levantando aqui. Muito bom, pessoal, muito bom, muito carinhosos, generosos, né, Cauê? Estamos aqui com um público bem generoso com a gente aqui, e a gente agradece também, porque sempre há um certo temor, né? E gente aqui tão sabida aqui, que tem tantos anos já na gestão pública também, a gente também fica muito feliz aqui com esse comentário. Pessoal, o que eu e o Cauê a gente pensou como uma estratégia metodológica para a gente abordar esse tema que a gente está tratando aqui na oficina. A gente vai fazer agora, como a gente está falando de participação social, a gente vai fazer um exercício de levantamento de pautas. Como é que vai funcionar? Avance, Cauê. Vamos lá. Todo mundo aqui agora, o pessoal de Aparecida, o pessoal da Bahia, o pessoal de Pernambuco, o pessoal do Acre, o pessoal do
Agora tem que falar todos os estados. Não, pessoal de todos os estados, todas as cidades aqui, eu e o Cauê estamos convidando vocês para que todos agora passem a ser cidadãos. Não são mais gestores públicos, não são mais conselheiros, são cidadãos de um município chamado Brasis. Ok? Essa é a nossa dinâmica. Qual que é o perfil desse município? Saquarema, Rio de Janeiro. Então, agora, todos nós, todo você aí de casa e todos nós aqui, vamos fazer um exercício para a gente poder percorrer a nossa oficina. Qual que é o nosso exercício? A gente vai fazer um levantamento de pautas de um município com a seguinte característica. Nós entendemos que percorrer o percurso do município Brasis, a gente vai conseguir percorrer o município, ou o percurso de implementação do sistema, de todo e qualquer município. Vamos ver se vai dar certo isso. Vai depender muito da imaginação, né, desse processo. Então, pessoal, cada um de vocês são cidadãos, cidadãs, agentes culturais de um município chamado Brasis. É uma cidade que tem por volta de 20 mil a 50 mil habitantes. Essa cidade de Brasis existe um conjunto de fazedores e fazedoras culturais em diversos segmentos de linguagens e expressões culturais. Quer dizer, então tem pessoas das artes, mas também tem pessoas da cultura tradicional, da cultura popular. Ela não possui um órgão gestor específico de cultura. Ela não tem um conselho de cultura e não tem um histórico de fomento, quer dizer, não publica editais para contratação de oficinas ou contratação de ações culturais, né? Basicamente, é aquela cidade que tem eventos, geralmente ligado ali ao gabinete do prefeito, são alguns eventos que a cidade faz, muito ligado a shows, aniversário da cidade, e alguns eventos que vocês possam imaginar. E essa cidade ainda, a LAB não chegou, então nós estamos no ano de 2019. 2019. Tá? Então, cada um de vocês vai assumir o papel de uma pessoa da sociedade civil. Ninguém é governo, né? Apesar de a gente ter bastante gestor aqui na aula ao vivo, e pode estar nos assistindo também pessoas que são ligadas ao governo. Então, o exercício somos toda a sociedade civil, do perfil cidadãos da cidade de Brasis. Ok? Com essas características. Eu vou falar de novo. É uma cidade que tem um conjunto de fazedores em diversos segmentos, não possui um órgão gestor de cultura, quer dizer, não tem um órgão específico, não tem secretaria de cultura, ela não tem conselho de cultura, não tem histórico de fomento. Ok, pessoal? Tá todo mundo aí, pegou aqui qual que é o cenário, qual que é a brincadeira? Todo mundo aqui entendeu qual que é o jogo, que a gente vai brincar aqui agora? Bora, Cauê. Qual a tarefa, Cauê, que as pessoas têm que fazer a partir do momento de estar nesse personagem, interpretando esse personagem aqui? Então, daí assim a gente vai dividir aqui os grupos. Eu estou mais ou menos fazendo as contas, mas vão dar uns grupos de 6, mais ou menos, 5, 6 pessoas. Cada grupo vai eleger uma pessoa para ser a relatora do grupo. E cada participante, aí entrando nessa personagem cidadão de Brasis, vai levantar o que entende que são possíveis demandas relacionadas à cultura, relacionadas a... O Brasil está iniciando o processo de implementação de um sistema municipal. Basicamente é isso. Muito bem. Vocês que chegaram aqui até o final da primeira aula, vou deixar aqui mais algum recadinho. Como vocês conferiram, o Cauê apresentou no final dessa primeira aula um exercício para os alunos para que eles fizessem um diagnóstico de pautas e demandas de uma cidade imaginária chamada Brasis. Vocês que estão assistindo a essa aula gravada, vocês já vão ter acesso ao resultado desse exercício, que é basicamente a compilação, a sistematização de um conjunto de pautas e demandas que os alunos levantaram e nós, junto com eles, fizemos uma conexão entre as pautas dos fazedores e fazedoras culturais do município de Brasis e como que elas podem ser transversalizadas para o sistema municipal de cultura. Mas isso vocês podem aprofundar e saber muito bem como foi e como funciona isso na aula 2. Então, bora lá assistir a aula 2.